Nós tivemos uma reforma, pessoal, uma reforma trabalhista em 2017, foi tímida, foi bem timidazinha, mas que deu uma desafogada nos negócios no Brasil. Foi maravilhosa? Não foi maravilhosa. O que no Brasil é maravilhoso, Vitor? Nada é maravilhoso. O que é maravilhoso? O Brasil, hoje em dia, tirando o Silvio Santos, pouca coisa é maravilhosa, além do corte do Jarça, é claro. Mas diga-se de passagem, grande conquista do governo Temer, que o pouco tempo que teve à frente da presidência da República entregou muita coisa. Exato. Não fosse aquele tal do áudio vazado do Joesley, aquela coisa bem polêmica que depois ele foi inocentado por isso, certamente teria entregado muito mais. O famoso áudio do tem que manter isso aí. Porque é a seguinte história, Pavinato, era alguém com experiência política, o Temer tinha experiência de muito tempo no Congresso, vinha com experiência política, era alguém jeitoso para lidar com as pessoas, sabia falar e se colocar, e mais, não estava preocupado com a popularidade nas suas ações. Mas tinha 3 J's contra ele. 3 J's. 3 J's. 3 J's. Era o Joesley, o Janot e o José Roberto. Aí não tem como superar, José né? Roberto. José Roberto da Plim Plim. Eu acho que ele não deve passar nem perto daquela marca de Ramon espanhol, que é 5 J's, porque ele vai falar assim, só está aumentando a quantidade de J's contra mim. Não, pois é, se você puser Jandira, Fegali e João Willis ainda, ferrou. Janja, então? Nossa Senhora, já chegamos a 6. Mas vamos parar com o Jota, porque essa reforma, existia uma coisa no Brasil, vocês lembram, que era o chamado imposto sindical. O nome não era esse. Mas é um imposto porque todo mundo tinha que pagar. Como é que era isso? Todo ano, a pessoa empregada, ela tinha um desconto de um dia de trabalho da folha de pagamento que ia para o seu respectivo sindicato. Por exemplo, se o Bissoli ganhar 100 mil por mês, 100 mil por mês dividido por 30, vamos fazer a conta para eu não errar aqui, para não me chamarem. Ele usou 100 mil só porque é um número fácil de fazer conta, tá, pessoal? Então vamos falar uma coisa popular aqui. Quem ganha o salário mínimo está quanto? É 1.000 e pouquinho. Dá 1.500, 1.500. 1.500 reais. Vai para 1.400 agora. A pessoa ganha 1.500 reais. Vamos fazer. A pessoa ganha 1.500 reais. Dividido por 30, todo ano a pessoa tem que pagar 50 descontado da folha de pagamento dela. Se ela ganha 3 mil é 100, se ela ganha 9 mil é 300, e assim, é um dia de salário da folha de pagamento. E aí a reforma trabalhista tinha isso aí. Ó, sindicato, se você quer existir, você que faça por merecer, faz o teu. Tá, passou. E agora, no Supremo Tribunal Federal, e vale lembrar que em 2018, já entraram com a ação, falaram, essa parte da reforma é inconstitucional. O Supremo falou, não, é constitucional. Agora, eis que, do nada, os ministros mudam de opinião. Mudou. O que mudou? Mudei de opinião. Humor. Recebi o Anjo Gabriel. O Anjo Gabriel, ele falou que a democracia depende do sindicato. Que é mais ou menos essa argumentação. E aí, já se formou a maioria de ministros lá no Supremo, 6 ministros dos 11, eles são favoráveis à cobrança da contribuição sindical compulsória. Mas olha a loucura, não está na CLT, a cláusula que extinguiu o imposto obrigatório é constitucional. Aí agora está com uma coisa, se o sindicato trabalha para a convenção coletiva e consegue o aumento, ele tem que ser remunerado. Mas eles são... Honorários, é igual advogado agora, é comissão, igual corretagem, é uma coisa meio assim. Exatamente, né? Mas assim, o detalhe, ó a loucura que vai virar. Eles não estabelecem se pode ser mais de uma, ou seja, se o sindicato falar, eu fiz as assembleias, consegui. Aí depois, no meio do ano, eu consegui mais alguma coisa. Não fala se pode ser mais de uma contribuição compulsória. E se essa contribuição compulsória vai ser pelo percentual do aumento, que dá mais do que um dia de trabalho, ou seja, pode vir uma coisa 4 vezes maior que o imposto sindical. E eles também falam que o trabalhador tem direito à oposição, mas ninguém fala como. Aí os RHs da empresa vão virar um pandemônio.
Aí um dos maiores fatores para não se fazer negócio do Brasil, que é a legislação trabalhista, vai ter mais um espaço para aumentar essa insegurança de investir no Brasil. O STF não pode fazer isso. O STF não pode fazer isso. O STF, o máximo que poderia fazer é como na reforma do Temer dizer se aquele trecho era ou não era constitucional. E ponto. Essa é a função, quando provocada, a respeito da constitucionalidade da norma. O grande problema, Pavinato, que a gente vê é que nesses tipos de decisões, elas ultrapassam o aspecto meramente objetivo da análise e começam a trazer regras, trazer normas e fazer o que a gente tanto critica, praticamente legislar por meio do judiciário. Não só nesse tema, como em outros vários que a gente já discutiu e se discute no país. Então vem o judiciário e entra numa seara que não lhe diz respeito do ponto de vista de trazer obrigações para as pessoas. Ah, mas a obrigação a justiça tem direito, sim, de interpretar a lei, não de criar novas obrigações ou contribuições que isso não foi claramente feito pelo legislativo. Então o que nós temos? Uma reforma trabalhista, a extinção da contribuição sindical, e eu não vi nenhum trabalhador fazendo protesto para que isso voltasse. Ou seja, quem deveria ser o maior beneficiado, que é o trabalhador, não se mexeu. Até porque, se tivesse sentido falta, poderia voluntariamente criar a contribuição. Vai lá, eu me associo, vou pagar então, aqui, aí, eu corto o cabelo no sindicato. O argumento de que as pessoas dizem, não, mas porque o sindicato é importante para isso e aquilo. Se fosse de fato, ninguém precisaria interpretar isso. O trabalhador não é burro. Essa interpretação é duvidar da inteligência do trabalhador, que se percebesse um benefício concreto, iria lá voluntariamente contribuir. Por que você adere a alguns grupos coletivos, seja de compras online, seja de cooperativas ou qualquer coisa desse sentido? Isso existe no mundo, cooperados, que a gente chama, ou coisas coletivas. Porque você vê um benefício naquilo e adere. Plano de saúde, por que você paga? Porque é uma forma que você tem de pagar algo e ter um retorno de saúde com mais qualidade do que a pública ou com mais celeridade. Quando você tem uma instituição chamada sindicato, que deveria trazer benefícios para o trabalhador, se isso acontece de fato, estaria todo mundo batendo na porta do sindicato e contribuindo, e aumentando a contribuição, seja pelos serviços que tem em contrapartida, que é o corte de cabelo, que é o salão de festa, que é o clube lá na praia para passear no final de ano, ou pelos ganhos reais na incorporação de benefícios de salário. O que a gente tem de ganho em matéria salarial no Brasil, principalmente pelo trabalhador mais simples? O aumento do salário mínimo pelo governo federal. Então, se alguém quisesse fazer alguma coisa pela grande massa de trabalhadores no Brasil, que depende do salário para sobreviver, que pressionasse o governo federal a dar um aumento do salário mínimo mais digno. E não criar uma outra situação que vai onerar ainda mais o trabalhador. E não vai trazer necessariamente mais benefício. Até porque, quando a gente fala de aumento, a maioria dos sindicatos todo ano consegue o aumento que é o IPCA. Não precisa de negociar para isso. Esse é o ponto. Qual é a grande... Alguém me traga, nesse período que acabou o imposto sindical, qual foi o grande prejuízo para o trabalhador? E qual foi a categoria que fez qualquer manifestação reivindicando a volta do poder dos sindicatos? Eu não conheço. Qual é o sindicato que cobra contribuição assistencial de ministro do STF, hein? Deve ser aquelas associações, né? Mas aí não é sindicato, aí são aquelas associações que tem os clubes, as festas das posses. Aí é um sindicato que é quase que uma confraria, né? Pois é.